Rivalidades do futebol mundial, que um time é muito maior do que o outro. Não é aquelas rivalidades que você vê, ó, time aqui é igual. É aqueles de proporções muito diferentes. Uma proporção que nem se diz que é rival. Talvez muitas pessoas nem sabem que esses times têm rivalidade, mas são. Estou falando de rivalidades regionais. Todo mundo conhece as maiores rivalidades do planeta. Barcelona e Real Madrid. River Plate e Boca Juniors, Manchester United e Liverpool, Inter de Milão e Milan, Galatasaray e Fenerbahçe, Celtic e Rangers e entre outros. Mas o que você vai ver aqui agora não é esse tipo de rivalidade. É um time que é muito superior ao outro, mas só que são rivais. E Globo Joe, sou eu aqui sempre para mais uma sequência. Nem toda rivalidade significa equilíbrio. E você vai ver agora a diferença grotesca. Barcelona versus Espanhol. Você possa se dizer, ué, não é possível, pois é, eles são rivais. De um lado, um dos clubes mais poderosos do mundo, dono de 5 títulos da Champions League. Do outro lado, uma equipe que jamais foi campeã espanhola e que levantou sua última taça em 2006. O derby da Catalunha é também marcado por divergências. Estou falando de divergências políticas. Enquanto o Barça é um orgulho e símbolo catalão, o espanhol tem uma identidade mais ligada ao governo nacional. Se você não sabia, pois é, Barcelona e espanhol é uma rivalidade local. Próxima rivalidade agora é na Alemanha. Bayern de Munique versus 1860 Munique. Pois é, esse time chama 1860. É difícil chamar isso aí de clássico, porque um time é muito superior. O outro nem sequer fama tem direito. Esse jogo não acontece desde 2008 e que teve o mesmo vencedor em todas as partidas disputadas desse século. O time de 1860 está longe da primeira divisão. Hoje em dia participa da terceira divisão alemã. As duas equipes já dividiram até o Allianz Arena entre 2005 e 2017. Mas o 1860 decidiu mudar de casa depois do rebaixamento. Estou falando do último rebaixamento. A gente só está falando de rivalidades regionais, porque a gente sabemos que existem dois tipos de rivalidade, aquele que é regional e aquele que é os dois maiores do país. A diferença entre esses dois times são muito grandes. Indo para a Inglaterra, Chelsea e Fulham. Na época de vacas magras, a maior rivalidade do Chelsea não era Arsenal e muito menos Tottenham. A rivalidade era entre Chelsea e Fulham. Hoje em dia, o Fulham está na primeira divisão do campeonato inglês. Os estádios dos dois clubes estão separados por 6 minutos de carro, perto um do outro. O Stamford Bridge, a casa do Chelsea, é localizada na rua chamada Fulham. E a rua do nome do rival. Como é que pode uma coisa dessa? Hoje em dia podemos falar que a rivalidade é um grande contra um pequeno, mas alguns anos atrás não poderemos falar isso aí não. O Chelsea nem toda a vida foi grande. Chegando um dos clássicos mais famosos do mundo, Juventus versus Turim. Talvez seja o clássico mais lembrado da história do futebol entre um time grande e um time pequeno. É um passado muito distante. Reunia uma das duas equipes mais poderosas da Itália. Mas desde o trágico acidente que matou os jogadores do time histórico de Turino de 1949, a cidade só ficou apenas com a equipe brigando por títulos importantes. Turim passou de ser um time grande desde essa época e nunca mais se tornou o mesmo. O clássico comprova o abismo entre os dois times. A diferença grotesca. Nos últimos 26 derbys, o Turim só venceu uma. É história que ficou no tempo, ficou no passado e que hoje em dia as coisas podem ser mudadas com o futuro, pode, mas só o tempo que dirá. Chegando em Portugal tem Porto versus Boa Vista. Boa Vista tem títulos de 2000 e 2001, mas está longe de estar entre os 3 melhores de Portugal. Se for comparar Porto e Boa Vista, Porto quase todo ano está ganhando o campeonato português. Sem falar da Liga dos Campeões da Europa conquistada. O Boa Vista nessa história fica onde? Boa Vista ficou sumido e até mesmo disputando a terceira divisão do campeonato português. Já se viu, o time caiu, some. E o que me diz desse clássico? Esses clássicos, se fosse para comparar com times brasileiros, parece mais times de capital jogando contra times de interior. No Brasil, pelo menos, a rivalidade é mais equilibrada. Óbvio que nem 100%, mas pelo menos chega longe disso aí. Lembrando que só citamos times mais famosos. É óbvio que tem vários países que tem times que é muito superior ao outro, que é rivalidade e tudo, mas os da Europa são aqueles que todo mundo conhece. Mas nem todos conhecem esses times pequenos que são rivalidades desses grandões. Eu já tinha falado no vídeo que desses clássicos aí, eu acho que é o que mais é conhecido é o Juventus e Turim. Talvez pelo passado de Turim seja o clássico mais famoso. Será que existe algum time brasileiro que tem uma rivalidade de um grande com um pequeno? Não sei, eu acho que não. Talvez o Atlético Mineiro com o América Mineiro, mas o América Mineiro não é tão pequeno em comparação com isso aí que mostramos no vídeo. Esses times menores às vezes são só lembrados só por causa da rivalidade com o grandão, porque se não fosse, nem sequer era citado. Ah, é rival só por causa que os dois times é da mesma cidade. Com certeza
É isso.